Boa tarde. Estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira, dia 25 de abril, e que teve aí um final de semana recheado de surpresas, clubes que estavam praticamente acreditando que seriam finalistas nos seus campeonatos, acabaram tropeçando, e tivemos o encerramento oficial da 9ª rodada do segundo turno do Campeonato Catarinense de Futebol, e que já estava definido na 8ª rodada, os dois times que cairiam, que foi o caso do Guarani e do Camboriú, e os dois times que iriam para a final, que é o caso da Chapecoense, que foi o campeão do primeiro turno, e o Joinville, que conquistou brilhantemente o segundo turno, e vão fazer agora em 2 jogos, dia 1º e também no dia 8, definindo aí o campeão catarinense. É lógico que depois de uma competição, a gente procura sempre fazer uma análise, fazer um balanço no seu campeonato, o que é positivo, o que não foi positivo, se teve influência de arbitragem, se não teve influência de arbitragem. Eu confesso que teve alguns problemas de arbitragem, mas que não foram tão pesados dentro da própria competição, até porque o nosso campeonato teve um nível técnico complicado e preocupante na sequência da história de Santa Catarina no futebol brasileiro. E hoje tenho aqui o privilégio de contar com o Kaká, que vai fazer parte desse programa, e nós vamos aqui debater tudo isso, inclusive pensando aqui no que os nossos clubes podem fazer no Campeonato Brasileiro. E dizer também que esse primeiro bloco tem apoio de Raio Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta, que fica ali na rua Stefano José Vanoli, no bairro São Vicente. Boa tarde, Kaká, boa tarde, amigos. Kaká, num balanço do Campeonato Catarinense, dá para fazer um balanço positivo ou um balanço médio? Tivemos aí o Joinville se destacando no segundo turno e a Chapecoense no primeiro. Tivemos aí times que ficaram no meio do caminho, morreram no meio do caminho e não davam nem assim o aspecto de que iriam se recuperar, o caso do próprio Figueirense, o caso do Criciúma. Não vou nem falar no Avaí, que o Avaí foi o vexame do Campeonato Catarinense. Boa tarde, Kaká. Boa tarde, Eladio. Boa tarde aos amigos do Uniesportes. É o seguinte, o campeonato foi interessante, né? Porque nós tivemos um primeiro turno dominado pela Chapecoense, a Chapecoense que só bobeou contra o Guarani de Palhoça em casa, acabou empatando, contra o Joinville, um Oxo 0-0 na Arena Joinville, e a Chapecoense levou o primeiro turno com o pé nas costas. No segundo turno, o Joinville cresceu e surpreendeu, porque no primeiro turno o Joinville foi muito mal. Teve a troca de treinador, PC Guzmão foi demitido, trouxeram o Emerson Maria de volta, e aí sim o Maria conseguiu dar uma luz no Joinville, cresceu o Jack e foi buscar o segundo turno e conseguiu ser campeão do segundo turno. Teremos uma grande final, Jack-Chape, Chape-Jack, primeiro na Arena Joinville e depois na Arena Condá, com promessa de recorde de público do campeonato, facilmente, arrisco dizer que na Arena Joinville a galera vai lotar, dependendo da Chapecoense conseguir segurar um bom resultado, a Arena Condá também vai estar com um bom público, enfim, pode ser o salvador do campeonato. Decepção, o time do Avaí, que foi muito mal no campeonato. Primeiro turno até enganou muita gente, no segundo turno então só teve uma vitória, 3 pontos apenas em vários disputados, então o Avaí foi muito mal. Balanço positivo para Chapecoense pelo primeiro turno que fez, para o Criciúma que se despediu com muita honra no vira-vira que nós tivemos no domingo. O Criciúma foi muito bem, conseguiu virar o resultado para cima da Chapecoense, também foi muito bem, está preparado para a Série B. O Joinville que conseguiu crescer e vai preparado também para a Série B, e o Figueirense que enganou muita gente também. O Figueira trouxe reforços, mas ainda não é o suficiente para uma Série A de Campeonato Catarinense. Nós temos muitos times competentes para jogar essa Série A de brasileiro. Houve uma diferença entre a Chapecoense e o Joinville. A Chapecoense no primeiro turno, é lógico que todos nós aqui fizemos uma análise, e nessa nossa análise nós falamos o seguinte: e analisando os 5 grandes, né, que vão ter uma sequência. O melhor elenco, melhor estrutura, se preparou antes, teve um trabalho mais sério, é a Chapecoense vai levar de barbada esse campeonato. Eladio, só um detalhe, o Jânio soltou a informação que a Chapecoense tem dinheiro em caixa para trazer pelo menos 3 reforços de peso para a sequência do ano. Então a Chapecoense tem um bom planejamento para 2016. O que a pulguinha assim atrás da orelha de quem é da Chapecoense, porque a Chapecoense começou o campeonato bem, venceu a equipe do Camboriú, inclusive nesse jogo Chapecoense e Camboriú aqui em Camboriú, que foi no primeiro turno,
o árbitro da partida, se não me engano foi o Weber, ele anulou um gol do Cadu, estava 0-0 o jogo, um jogo encardido, um jogo difícil. A Chapecoense não estava assim demonstrando muita força até para virar a segunda rodada isso. E o árbitro acabou anulando esse gol do Cadu, prejudicando a equipe do Camboriú naquela oportunidade. E foi um grande árbitro, né? O Weber Roberto Lopes. E depois ali o Camboriú começou a deslanchar e foi a Chapecoense começou a deslanchar e foi rumo à conquista do primeiro turno. Só que se pensava assim, ó, vai 3, 4 rodadas antes a Chapecoense já fechou o caixão. Não, ela foi caindo e foi decidir a última partida contra o Criciúma. Já do outro lado, no segundo turno, o Joinville veio bem no segundo turno, começou bem o segundo turno, depois do Everson Maria conseguiu encaixar o seu time, e o Joinville conseguiu aí sim ser campeão do segundo turno, ou ser o primeiro colocado do segundo turno, com uma rodada de antecedência. Na 8ª rodada já estava definido. Porque ganhou lá na Arena Condá. Porque ganhou na Arena Condá da Chapecoense. E agora vai ser pro Tiratema. Você acha que a Chapecoense vai sentir o peso de ter deixado o Joinville gostar da competição? O Guto Ferreira, que é um excelente treinador, está fazendo um grande trabalho na Chapecoense, apesar dessa queda de rendimento. O Guto Ferreira, ele deu uma entrevista coletiva dizendo que é passado, ficou para trás. Final é novo, é um futuro, e a Chapecoense tem que esquecer essa sequência de jogos. Até eles comentavam, o pessoal de Chapecó, que esse jogo contra o Criciúma era um jogo para retomar o caminho da vitória, e não aconteceu. Então, na final, lá em Joinville, pelo menos, a Chapecoense não vem como favorita na Arena Joinville. Mas é um grande time, e se conseguir segurar o Joinville e fazer um grande clássico, aí sim a Chapecoense pode sim se tornar campeã catarinense pela 5ª vez, né? Acho que a 5ª estrela da Chapecoense pode pintar aí na camisa do Fernando Oeste. E é o seguinte, o Joinville foi o único time que não perdeu para a Chapecoense. O Joinville não perdeu para a Chapecoense, empatou na Arena Joinville 0-0 e perdeu na Arena Condá. Então o Joinville está com um retrospecto muito bem contra o Verdão e, para mim, o Joinville é o favorito. Mas a Chapecoense é um time muito forte também, tem que respeitar. Esse favoritismo pode ser confirmado pelo Joinville, porque o Joinville faz o primeiro jogo na Arena Joinville e vai fazer o segundo jogo lá em Chapecó. Isso está provado nos outros campeonatos aí, quem faz a diferença no primeiro jogo, em termos de gol, pode se beneficiar lá na final. Não pode, é o seguinte, não pode chegar aqui, jogar esperando a Chapecoense, porque a Chapecoense também não vem para matar o jogo aqui não. A Chapecoense vai para tentar não perder aqui e levar a decisão para Chapecó. É um detalhe que são dois times mordidos querendo ganhar esse título, né? A Chapecoense ano passado, nessa mesma queda de rendimento, começando o ano com tudo, foi caindo, ficou fora da final. Aí este ano está na final, mas em queda de rendimento. E o Joinville perdeu o título no tapetão, né, para o Figueirense. Ganhou no campo e perdeu nos tribunais. Então são dois times que querem mesmo, vêm com muita gana para ganhar este campeonato. Bem colocado, você fez um retrospecto lá do ano passado e que é inadmissível. Um time no porte do Joinville, um time com a estrutura que tem o Joinville, naquele ano, no ano passado, ter colocado um jogador irregular e com essa irregularidade, por causa de idade, eles não profissionalizaram o garoto e acabaram perdendo aí no tapetão o título. Isso realmente deixou todo mundo lá em Joinville com a pulga atrás da orelha. Roubaram até a taça, né? Assaltaram. Essa roubada da taça ali, já tu sabes que o Delfim disse o seguinte, depois do jogo: eu entrego a taça aqui para o campeão no campo. Os meus campeonatos, essas palavras do presidente Delfim no dia da entrega, os meus campeonatos, todos terminarem em campo, eu vou entregar a taça para o Joinville, que foi campeão dentro das 4 linhas. E se o tribunal mudar, o tribunal que vai entregar para quem ele quiser, se o tribunal mudar. Só que, como no futebol uma verdade não dura 30 segundos, logo depois que o tribunal decidiu de que o Figueirense era o campeão pelo erro cometido pelo Joinville, o Delfim foi lá e entregou a taça de campeão para o Figueirense. E dentro desse balanço, vamos aproveitar para matar esse assunto do catarinense, a arbitragem, eu fiz aqui a alusão ao Weber naquele jogo do Camboriú. O Camboriú teve outro jogo também contra o Figueirense, que teve um pênalti a seu favor não marcado. Era o Ronan Marques da Rosa. Né? A arbitragem teve influência nesses resultados, principalmente do rebaixamento?
A arbitragem em Santa Catarina ela é engraçada, né? Porque a gente tem 2 árbitros top que apitaram final de Copa do Brasil, jogos importantes aqui na América do Sul. O Sandro Merahit é árbitro de Copa do Mundo, então são árbitros destaques e que acabam vacilando aqui no Campeonato Catarinense. Eu acho que não teve influência no rebaixamento, até porque o Camboriú e o Guarani de Palhoça foram muito mal durante todo o campeonato. Claro que num jogo decisivo que poderia ir salvar o ano, aí um erro crucial acaba pesando, né, no rebaixamento. Mas o Ronan Marques da Rosa cometeu um erro absurdo no jogo Camboriú e Figueirense. Nós tivemos o Weber também vacilando, Sandro Merahit vacilando demais. Porém, são árbitros que têm muito nome e que são árbitros requisitados em todo o Brasil e que provavelmente teremos a final com Heber Roberto Lopes e Sandro Merahit apitando um dos jogos da final aí com certeza. Mas não teve, eu acho que não foi determinante para o rebaixamento nem para o título. Então, por isso que eu ia dizer, o nível técnico estava tão baixo que naquele momento em que você foi prejudicado, você mesmo sabia que você estava incapaz. Você não era o time que estava pronto para chegar a uma vitória, chegar a um resultado diferente daquilo que estava acontecendo. Mas a arbitragem tem que se fazer, tem que estar presente. Inclusive, vou aproveitar aqui esse gancho de arbitragem. Você lembra do lance de ontem, do jogo do Vasco da Gama e o Flamengo? Sim. Aquele lance que o zagueiro do Vasco pegou a bola. Ele começou a fazer embaixadinha, claro, foi devolveu para o goleiro de cabeça? Devolveu de cabeça, o Martin Silva matou na coxa e pegou a bola com a mão. Não, ele não pegou a bola com a mão. O Martin Silva ficou com a bola no pé, por isso é que deu aquela discussão toda. O árbitro pensou que o Martin tinha pego a mão. Porque foi o Bandeirinha que falou. E aí ele pegou e foi lá. Deu tiro indireto pro Flamengo. Ele foi lá e deu tiro indireto. Qual foi o entendimento dele? Deu para entender, ele entendeu que foi recuo, talvez, porque eu acho que ele não viu o lance. Porque foi o Bandeirinha que marcou. Aí ele volta e marca aí a infração a favor do Flamengo, que era praticamente gol. A galera tava falando assim, é um lance muito perto de gol, né? E o Flamengo acabou não convertendo. Mas não deu para entender a interpretação do árbitro. No meu entender foi o seguinte, ele e o Bandeira se enroscaram. Marcaram que talvez não viram. E naquele momento ele usou de um recurso que o árbitro tem, que é a sua interpretação. Então, no meu ponto de vista, a interpretação do árbitro foi de uma atitude antidesportiva do zagueiro do Vasco em provocar a embaixadinha e devolver de cabeça para o goleiro. Mas ele não pode fazer isso? Esse foi o recurso que, se entrevistarem ele, eu acho que hoje, isso aí vai dar pano para manga. Isso aí, eles vão ainda comentar esse lance aí, como aconteceu ontem. Ontem, as próprias emissoras de televisão que estavam transmitindo os jogos ontem, estavam discutindo o que ele tinha marcado, o que aconteceu naquele lance, porque o lance foi normal. Você faz a embaixadinha, você pode devolver para o goleiro com o peito ou com a cabeça, você não pode devolver com o pé. Então, com o peito ou com a cabeça você pode devolver, ele usou esse recurso. E o árbitro entendeu diferente e acabou marcando uma infração que ele vai ter muito que explicar lá para o pessoal da CBF, que é exatamente aquele que faz a avaliação do comportamento dos árbitros que estão apitando aqui no Brasil. Talvez se tivessem até influência no resultado e o Vasco eliminado do Campeonato Carioca, acho que seria muito maior essa repercussão, né? O Vasco acabou passando, está na final contra o Botafogo, então só que foi um erro, né? Isso é igual aquela história seguinte, mas teve lá 2 pênaltis, mas eu ganhei o jogo de 1-0, 2 pênaltis não me interessava nada, tal, mas aí se não faz o gol e não ganha, dá aquele bafafá também. Infelizmente, só quando prejudica que é levado a sério, né? Então nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha. E para falar já do Marcílio Dias, tem essa polêmica aí que o Jânio Flávio de Oliveira ontem à noite ele levantou aqui, do uso do uniforme como marca de empresas jornalísticas e tal, que não pode. E vamos conversar a respeito também das finais dos campeonatos que estão aí já todas definidas, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de saladas e carnes, e fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias.
E lógico que nós vamos agora para sair a tabela dos resultados que aconteceram ontem, até para chegarmos depois para analisar os finalistas e também o assunto do Clube Náutico Marcílio Dias no uso do seu uniforme, que segundo relatos ele estava em desconformidade com a lei. Nós vamos falar isso logo em seguida. Vamos ver a tabela? Então, na tabela que nós temos aqui, o Campeonato Gaúcho, semifinal, São José 0, Internacional 1, o Internacional vai para a final. No Campeonato Gaúcho também, outra semifinal, o Grêmio venceu o Juventude 3-1, mas não levou. Esse golzinho do Juventude fora de casa é que colocou o Juventude na final contra a equipe do Internacional. No Campeonato Catarinense, a 9ª rodada, terminando então a fase classificatória, Figueirense venceu o Metropolitano por 2-0, o Guarani de Palhoça venceu de virada o Camboriú por 3-2. No domingo, às 16 horas, Joinville e Brusque empataram em 1-1. Com esse resultado, o Brusque está... É o quinto colocado. É o quinto colocado, e se tiver mais uma vaga na Copa do Brasil, será do Brusque pela classificação geral. O Criciúma também não teve conhecimento da Chapecoense, que veio com um time misto. O Criciúma meteu 3-2 na Chapecoense. 3 viradas nesse jogo. E o Internacional de Lages sapecou 2-0 no Avaí. A nona vitória, a 9ª derrota? Essa é a 10ª derrota em 11 jogos. 10ª derrota em 8 jogos. E na classificação parcial, nós tivemos aí o Joinville campeão do segundo turno com 23 pontos, Figueirense em segundo com 17, Criciúma em terceiro com 15, Chapecoense em quarto com 14, Metropolitano vem em quinto com 14, o Guarani de Palhoça tem 13 em sexto, Brusque 12, Internacional de Lages 8, Camboriú 8 e o Avaí 3 pontos. E agora, na classificação final, ficou aí rebaixados o Guarani e Metropolitano. Camboriú e Guarani. E ficou aí o Brusque como quinto colocado na classificação geral. No Campeonato Paulista nós tivemos aí a grande surpresa. O Corinthians empatou com o Audax em 2-2 e nas penalidades máximas, olha só, hein? A Audax meteu 4 e o Corinthians só fez 1. O péssimo aproveitamento do Corinthians na penalidade máxima. E outra, o Corinthians foi buscar um empate, né? Em plena Arena Corinthians. E no Campeonato Paulista também, na semifinal, o Santos estava vencendo frouxo, 2-0, o time do Marlon se recuperou no finalzinho, 2-2 e quase que vira o jogo. Mas foi para a penalidade máxima e aí o Santos acabou vencendo por 3-2 e vai fazer a final contra a equipe do Audax. No Campeonato Carioca, aí o Kaká, fala desse jogo aí, cara. O Vasco venceu 2-0 o Flamengo, gol do Andrezinho e um contra do Wallace que o juiz acabou dando pro Riasco. E um detalhe desse gol do Andrezinho, a bola teve lá no Riasco, fez aquela jogada. Aí o Neném teve a chance de fazer o gol todo aberto, chutou em cima do Wallace. E o Andrezinho, ele chutou no meio de tanta gente que a bola passou no meio das pernas, passou pelo lado. Normalmente essa bola bate em alguém, mas não bateu, para a felicidade do Vasco, e o Vasco conseguiu aí a sua classificação. E no outro jogo, nós tivemos aí o Fluminense, que foi surpreendido pelo Botafogo. Botafogo venceu, o Betinho deve estar feliz hoje. Gol do Ribamar. Botafogo 1-0 o Fluminense e vai fazer a final com o Vasco. Então aí tivemos já esses resultados. E Kaká? Vai lá, só completar a informação, nós tivemos no Campeonato Paranaense, teremos a final Atletiba no Paraná, teremos Bavi no Campeonato Baiano e o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano está na final, joga contra o Sport, e o mesmo Santinha está na final da Copa do Nordeste, o Santa Cruz que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro contra os nossos times, né, Chapecoense e Figueirense, vem muito forte o Santa Cruz para incomodar. Pela permanência e quem sabe uma Sul-Americana e talvez até um G4. Kaká, aquela notícia que o Jânio trouxe ontem a respeito do Marcílio, e lógico que nós não tínhamos dados de regulamento e de lei, se podia ou não podia usar a logomarca de uma empresa jornalística aí, e o Marcílio Dias acabou utilizando um uniforme com esse tipo de marca. Qual é a penalidade? Isso é possível usar essa marca? Não é possível? Qual é a lei que diz que não pode? Segundo o artigo 27 da Lei Pelé, em competições não pode utilizar marcas de comunicação.
O Marcílio não poderia ter usado, estampado na sua camisa, o logo da RIC TV Record. É a empresa aqui da nossa região que foi estampado no jogo da estreia da Copa do Sub-17, Sub-15 do Campeonato Catarinense. E segundo informações também, o Marcílio não tinha autorização da empresa para usar essa estampa durante o jogo. Segundo a Lei Pelé também, o time que usar isso aí pode ser excluído da competição. Então, o Marcílio está envolvido em mais uma polêmica. A gente teve acesso à Lei Pelé e o regulamento é bem claro. Esse episódio, se não me engano, esse episódio teve com o Vasco, com o SBT, não teve? Teve na parece final. Que teve um jogo lá que o Vasco não pôde usar aquela camisa, ou usou, eu sei que deu um rolo, faz tempo isso aí, faz tempo. Que o Eurico Miranda brigou com a Globo, não tinha um consenso, e aí, de provocação, na final, estampou o logo do SBT, e a Globo, claro, iria transmitir o jogo, transmitiu com o logo do SBT nas costas, e o Eurico usou. Claro que o SBT, o Silvio Santos, ficou rindo, né? Gostou daquilo ali e não deu em nada. Mas não poderia. Só que o SBT não se importou. Foi até uma autopromoção do SBT, porque a Globo transmitiu o jogo com o logo do SBT. Ô, Cacá, agora vamos entrar na área aqui, sem paixão, tá? Vasco e Botafogo. Verdade, só pra gente comentar então, o jogo Vasco e Flamengo, que foi a semifinal, né? Muito fraco, né? Muito fraco tecnicamente. O time do Flamengo, pior que o Vasco ainda. O Flamengo que vai jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Esse time está muito abaixo do padrão que é o Flamengo. O Muricy vai ter muito trabalho. Claro que o Muricy vai ter tempo. Mas olha, pra mim, Mancoedio e Coelho e o Paulo Vitor se salvam do time do Flamengo. Nesse jogo aí, eu estava vendo esse jogo ontem também, e esse jogo me deu bem nítida a impressão de que o Jorginho tem o time dele na mão. O Jorginho ele tem uma zaga que ela marca em linha, é perigoso, pode ser surpreendido. O Bandeirinha errou muito, né? O Bandeirinha errou muito ontem no negócio de impedimento ali. Pode prejudicar o Vasco nesse sentido, mas só que a vantagem do Jorginho é que ele fez 2 linhas de marcação e deixou o Riasco lá na frente e o Nenê também. Então nessas 2 linhas o Nenê estava de atacante ontem, nessas 2 linhas de marcação, o que ele faz? Ele coloca a defesa dele empurrando o time adversário, não dando espaço. Ele não estava jogando atrás, lá na linha, ele estava jogando bem à frente da grande área. Até porque a proposta do Vasco era contra-ataque porque jogava pelo empate. E ele diminuiu o espaço do Flamengo de uma forma que o Flamengo não teve condições. E naquele jogo, até eu fazia algumas colocações com os colegas, e dizendo o seguinte, esse é o tipo do jogo que eu gosto de jogar. Porque se o Muricy tivesse entendido essa sistemática de jogo do Vasco, ele fazia o seguinte, eu vou meter essa bola em diagonal aqui, lá, porque a defesa do Vasco vai fazer linha de impedimento, eu vou mandar alguém entrar aqui, mas essa bola não vai sair aqui, ela vai sair lá. E lá vai entrar alguém para receber essa bola, porque a defesa do Vasco vai fazer o quê? A linha de impedimento para isso aqui, ó. A bola não vai vir aqui. Então fazer um elemento surpresa naquele jogo. Mas o Flamengo estava muito fraco, perdeu o setor de meio de campo, na linha de frente perdeu 4 lances, a bola passou dentro da pequena área, passou por todo mundo, inclusive passou no meio das pernas do César Martins, que é o zagueiro do Flamengo, e que também passou no meio das pernas do gol do Vasco. Porque parece que os caras não acreditavam. Teve 2 lances que o Guerreiro chegou atrasado. O Guerreiro assustou num lance também. Ele chegou atrasado. Mas então se vê que tem fragilidade esse sistema de marcação. Porque você consegue uma jogada de fundo, a defesa fica em linha e o atacante entra e se acertasse... Eles estavam mal no carrinho, né? Estavam mal. O que aconteceu ano passado, durante a queda do Vasco, foi muito bom para o time. O time está muito unido. Isso é bom para o futebol. Para o futebol do Vasco. Então o Vasco chega com um time para essa final. E a gente comentar Vasco e Botafogo é muito difícil, porque o Vasco tem um setor defensivo muito sólido. Mas o Rodrigo, o time do Vasco, incluindo o Rodrigo, é um time não é um time jovem. Então é um time que cansa também, não vai atacar sempre. O Botafogo tem a melhor defesa entre os 4 grandes do Campeonato Carioca. Então eu acho que vai ser uma grande final, é um repeteco do ano passado e, na minha opinião, o Vasco é favorito, mas não vai ser um jogo fácil não. As 2 finais no Maracanã. Só por curiosidade, o Jânio hoje estava com muita dor de cabeça? Olha, o Jânio, o Roberto Vieira, que é o nosso amigo lá da Rádio Univale, locutor, estavam chorando nos cantos lá dos estúdios da Rádio Univale, porque
o Corinthians fora de uma final, né, Ládio? É uma coisa impressionante, isso deixa a galera corintiana muito triste, né? E o Audax foi merecedor, o Audax saiu na frente nos dois placares, né? E venceu nos pênaltis com muita autoridade, 4-1. O Corinthians perdeu muitos pênaltis. E na outra semifinal entre Palmeiras e Santos, 2 gols do Gabigol, 2 gols do Rafael Marques. Aos 43, o Palmeiras começou a reação. E nos pênaltis também, o que a gente pode falar do Praz, né? Que pegou o primeiro pênalti, não conseguiu converter, o Santos foi campeão, os jogadores do Santos, o Lucas Lima, perdeu o pênalti também, foi uma sequência impressionante, foi uma grande semifinal. Santos e Palmeiras e o Corinthians e Audax, não dá para falar qual foi a melhor semifinal do Campeonato Paulista. Cacá, mais uma vez quero te agradecer a tua participação aqui, lógico, o Zélio Prado está descansando, está se recuperando, e enquanto o Zélio Prado estiver se recuperando, vou ter aqui a presença do Cacá, do Jânio, do Anacleto e outros convidados que estarão aqui. Eu quero agradecer. Só que eu lembrei agora, o que alegra o Corinthians é que está ainda na Libertadores, oitavas de final, meio de semana tem compromisso contra o Nacional, né? Então o corintiano está empolgado aí que o Tite vai levar essa Libertadores. Um abraço. Um abraço. Até quinta-feira você deve estar de volta por aqui. Valeu, Ládio. Obrigado à galera do Unisports e até mais. Tchau. Tchau.